condutas pré-sessão de exercício. O que é isso? Você precisa ter assim, ó, com base em tais valores, qual tomada de decisão eu vou ter? O que eu vou fazer com o meu programa de treino ou com a sessão de treino, caso apresente tais pressões? Você precisa ter isso definido para você, e aqui eu vou passar mais ou menos um exemplo que você pode seguir. Óbvio que não é um exemplo fixo, ele é variável porque ele depende da pressão de base de cada aluno seu, mas vou colocar aqui como uma pressão mais convencional, uma pressão aqui de 12 por 8, tá? 120 por 80. Então, quais condutas pré-sessão de exercício você pode estipular num idoso que tem essa pressão normal? Então, aqui eu coloco 4 exemplos. 4 exemplos. Vamos ver pela mais alta aqui. Ó, então, acima de 16 por 10, como falado ali na diretriz, independente de ter sinal ou sintoma, a sugestão é cancelar a sessão de treino. E olha que conduta importante, né? Você chega lá com o treino pronto, tudo preparado, faz a aferição do seu aluno, tá lá. Igual foi mostrado ali, 18 por 10. Você tem que falar, amigo, é o seguinte, ó. O melhor para você hoje é a gente não ter a sessão. O fato da gente fazer o exercício hoje pode muito provavelmente causar muito mais risco do que benefício para você. Então, para sua segurança, hoje a sessão de treino vai ter que ser cancelada. E aí, óbvio, principalmente se for um aluno de personal, um atendimento individualizado, você pode aproveitar aquele tempo para tentar entender o porquê. Que nem, por exemplo, a pessoa estava tomando medicação no horário errado, estava deixando para tomar depois do treino. Então, entender a questão de medicamento, se está conseguindo tomar o medicamento certo, há quanto tempo não faz um check-up com o médico cardiologista, se passou por algum momento de estresse no dia, ou se alimentou mal, comeu alguma coisa muito salgada, enfim. Você pode aproveitar esse tempo para ajudar o seu aluno a entender o motivo pelo qual ele está com essa pressão elevada. E aí, aqui tem duas condutas aqui, que tem alguns detalhes, essas duas aqui. Então, por exemplo, Bruno, e se o aluno está com a pressão 15 por 9 ou 15 por 10? Está um pouquinho abaixo do que é o recomendado para não ter a sessão, conforme ali mostrado na diretriz. Se ele não apresentar sinal e sintoma, o que é sinal e sintoma? É dor de cabeça, uma pressão intraocular, tontura, um cansaço acentuado, se ele estiver se sentindo super bem, normal, como em todos os dias, tiver com essa pressão aqui, sem nenhum sintoma, qual é a sugestão de conduta que eu passo para vocês? Você começar, né, a sessão com 15 minutos de aeróbio leve, 15 minutos de exercício aeróbio leve, e aferir posteriormente a pressão arterial. Caso haja algum aumento ou piora dos sintomas, né, caso a pessoa tenha ou venha a ter alguns sintomas, você para a sessão por aí. Então, você faz 15 minutos de exercício aeróbio leve, para afere a pressão arterial depois, e caso haja um aumento da pressão, ela piore, ou a pessoa venha a ter sintomas, você cancela a sessão. Por que exercício aeróbio? Né? Por que a gente faz exercício aeróbio? Já vou responder o porquê exercício aeróbio nessa situação, e vou responder o porquê da segunda questão aqui. E se tiver o contrário, muita gente pergunta, né? Muita gente vê isso na prática. Bruno, mas se tiver o contrário, se a pressão ela estiver mais baixa, então a pressão dele normal é 12 por 8, mas se tiver aqui, ó, 9 por 6 ou 10 por 6, o que eu faço? Se a pessoa ela também não tiver nenhum sintoma, e de pressão baixa vai ser assim, pode ser um cansaço maior, tontura, fraqueza, fadiga muscular, se a pessoa ela estiver normal, está se sentindo normal, mas com essa pressão mais baixa, qual uma conduta que você pode fazer? Daí você faz o contrário. Você pode começar com exercício resistido. Ó, você começa com exercício resistido, monitora, vê se não vai aparecer nenhum sinal e sintoma e faz a aferição da pressão. Caso ela não haja nenhum aumento, aí você para. Você para só, faz um treinamento só de exercício resistido. É uma sugestão de uma conduta caso o idoso ele tenha uma pressão mais baixa. E caso ele tenha uma pressão mais baixa do que a normal dele, que é 12 por 8, com sintomas, então tontura, cansaço, fadiga acima do normal, aí também a sugestão é você nem começar a sessão, porque o efeito agudo, eu vou mostrar aqui para vocês, hipotensor pós-exercício, é de queda da pressão arterial mesmo. Então, se ele tiver já com sintomas e a pressão pós-treino diminuir ainda mais, você pode potencializar o efeito hipotensor do exercício. Então, isso aqui, ó, esse é o primeiro segredo básico. E veja que a gente nem chegou na parte de exercício ainda. Então, o primeiro segredo para você ser um profissional seguro
antes até mesmo de você começar a sessão de exercício. Porque, veja, você precisa avaliar pré-sessão e você precisa ter condutas pré-definidas. Às vezes, a melhor conduta vai ser você nem ter a sessão naquele momento. Às vezes, a conduta vai ser você começar com exercício aeróbio leve. Às vezes, você trocar tudo e começar já por treinamento resistido, caso a pressão esteja mais baixa. Então, o bom profissional, o profissional que trabalha, que é um profissional de fato, que vai ser referência no trabalho com idosos, é um profissional que tem, né, essas condutas pré-definidas, chega com a sessão de treino pronta, mas caso aconteça alguma modificação na pressão arterial, vai ser o profissional que vai conseguir estabelecer essas mudanças, essas condutas e tomadas de decisão a partir do que nos mostrar, né, o que mostrar para você com relação à aferição do seu aluno. E claro que, mas meu aluno, a pressão dele normal é 10/7. Então, aí você vai ter que reformular aqui, né? A pressão baixa para ele, então, se normal é 10/7, a baixa para ele não vai ser 10/6. 10/6 vai ser praticamente normal. Então, você vai ter que trabalhar com uma pressão um pouco mais baixa. Ou a pressão normal dele é 14/9. Beleza, então você vai ter que mudar e moldar o que é pressão baixa, o que é pressão alta. Então, é um trabalho individualizado, não é a mesma conduta, né, em termos de valores pressóricos para todo mundo. Então, o primeiro segredo que vocês têm que entender e têm que levar para vocês é a aferição, né, pré-sessão, toda a sessão e ter condutas, né, ter condutas para você tomar decisão com base nisso. E aí aqui agora, para explicar para vocês por que aeróbio, por que a gente faz exercício aeróbio na pressão arterial quando ela está alta e por que a gente faz exercício resistido quando a pressão arterial ela está baixa. Basicamente por dois efeitos, né? Dois efeitos distintos da pressão arterial. Deixa eu voltar aqui. Por dois efeitos distintos da pressão arterial. Deixa eu ficar maior. Qual é o efeito do exercício aeróbio? O exercício aeróbio ele tem um aumento do aporte sanguíneo, né, no corpo como um todo, na parte periférica. Então faz o que com a artéria? Aumenta, faz o que a gente chama de vasodilatação, ou dilata o calibre das artérias. Se aumenta o calibre das artérias, o fluxo de sangue ele passa com mais facilidade, a pressão ela tende a diminuir. Então, por isso, exercício aeróbio na pressão alta, exercício aeróbio leve vai promover essa vasodilatação com segurança. Agora, quando a gente faz exercício resistido, dependendo da intensidade, ele tem ou ela mantém o calibre igual, ou ela pode até fazer uma vasoconstrição. Então, principalmente de maneira mais aguda, uma vasoconstrição, o que pode aumentar ou pelo menos evitar com que diminua mais de maneira acentuada essa pressão arterial. Então, se a pressão está mais baixa, a gente não tem por que fazer o exercício aeróbio e promover já de início essa vasodilatação para a pressão do aluno idoso já ficar mais baixa. Então, você faz o contrário. Você começa pelo exercício resistido, que vai tender a manter a artéria no mesmo calibre ou até ela fazer uma constrição ou diminuir um pouquinho mais. Ela diminuindo um pouquinho mais o seu calibre, o sangue vai passar ali, vai ter uma maior resistência e vai podendo até aumentar um pouquinho a pressão e o seu aluno ele se sentir melhor. Essa é aqui a principal diferença. Então, aí deixa eu voltar aqui e vou mostrar aqui até num estudo para vocês. Ó. Então, tem um estudo que mostrou exatamente isso, ó, os efeitos agudos do exercício na pressão arterial. É uma meta-análise, então ele traz aí uns dados assim de um nível de evidência bem legal, e o que eu falei para vocês é comprovado aqui. Veja aqui, ó, nos tipos de exercício, na pressão arterial sistólica. Ó, no exercício aeróbio, ela tende a diminuir de maneira aguda aqui, ó, reduzir em 6,2. Então, se está lá 150, vai para 144. Então, tem um efeito agudo por causa da vasodilatação. Mas quando a gente vê o treinamento resistido, ó, tem uma redução, nesse caso que eles viram, em média de mais ou menos 3,3. Então, reduz pela metade. Então, o seu aluno está com a pressão mais alta, você quer ajudar ele a reduzir essa pressão, trabalha o exercício aeróbio leve. E, ó, o treinamento concorrente, o treinamento combinado de maneira aguda, ele reduz ainda mais, 7,3. Então, explica o porquê na pressão mais alta a gente faz o exercício aeróbio para potencializar esse efeito hipotensor já imediato. E na pressão diastólica, aqui também, ó, treinamento aeróbio reduz aqui em 3,8 de maneira aguda e o treinamento resistido 2
2,7. Então, isso mostra que se a pressão está mais alta e você quer reduzir, exercício aeróbio de baixa intensidade vai promover esse efeito hipotensor pela vasodilatação. E se você quer reduzir menos isso aí e proporcionar um trabalho mais isolado, um trabalho mais direcionado, que não promova tanto a vasodilatação e a queda da pressão, você faz o contrário, começa o trabalho com exercício resistido, principalmente se o idoso ele tiver com a pressão mais baixa. Então, esse é o primeiro segredo, é você ter condutas e saber o porquê você vai aplicar cada coisa. Você fazendo isso, você já está muito na frente, você já vai olhar e não vai olhar aquela pressão arterial primeiro. Você vai medir, então você vai ter segurança em saber o que está acontecendo com o seu aluno no momento. Segundo, você vai olhar, saber o que está acontecendo e tomar condutas, tomar decisão baseado naquilo e pensar assim, pô, então tá 17, meu Deus do céu, o que eu faço? Não faz, não tem sessão. Putz, tá 15/9 e agora? Não, pô, 15/9, então um aeróbio leve tem esse efeito hipotensor, vamos testar, vamos deixar 15 minutos para ver. Abaixou a pressão, voltou para o normal dele, às vezes a pessoa, ela chega estressada, às vezes aconteceu alguma coisa na família, às vezes ela brigou com alguém e chega na sessão com você assim, né, mais pilhada, com a pressão mais alta, mas você deixa ali 15 minutinhos, aeróbicozinho leve, a hora que você vê já está no normal da pessoa de novo. Segue a sessão, ok, tranquilo, fechou. Mas o que é isso? Isso é monitoramento, isso é conduta, isso é avaliação. O que não pode? O que não pode acontecer? O que não pode de jeito nenhum acontecer? O aluno chega lá para a sessão de treino com você e você não aferir a pressão. Por quê? Porque ele falou que está bem. Ah, Bruno, mas ele falou que está bem, está se sentindo bem, não precisa. Aí, meu amigo, você está correndo um grande risco do seu aluno, né, ter uma eventualidade, alguma coisa mais grave durante a sua aula, porque você não ficou, né, não esperou 3 minutos e fez uma aferição de pressão arterial. Então, você quer ser um cara, um profissional que gera resultado, um profissional que trabalha com segurança, que é um profissional assim, de referência para isso, o básico que você tem que fazer, né, aferir pressão arterial. Esse é o básico do básico, tá? Básico do básico. Então, bons profissionais precisam fazer isso.